Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do Amilcar, presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliar. Amilcar, muito obrigado pela sua presença, é um prazer imenso tê-lo aqui. Então eu queria primeiro que você se apresentasse aqui para o nosso assinante. Bom, meu nome é Amilcar José de Sá, comecei na Tintas MC em 1968, uma empresa que nasceu em 1964 e não sou fundador são dois irmãos meus e uma cunhada, e 4 anos depois entrei lá para tentar aumentar o... E aumentou. Como é que foi parar na empresa dos irmãos e como é que é trabalhar com família? Bom, eu fazia uma outra coisa, era bancário na época, né? E assistia a fundação da Tintas MC, que nós éramos todos solteiros, né? Então a gente convivia junto. E durante esse período de formação da empresa, eles sempre me convidaram para ir trabalhar lá e tal. Com o decorrer do tempo a gente acaba indo, né? E a gente quando é família, o que se faz? A gente procura fazer tudo do melhor e se dedica muitas horas ao trabalho e tal. Tanto eles como eu mesmo, né? Só para falar para o nosso assinante, o que significa MC? Porque as pessoas conhecem Tintas MC, o mercado conhece, mas as pessoas perguntam o que significa o MC? O MC é iniciais de 2 nomes, marido e mulher. Manuel, que é meu irmão, e Cleide, que é minha cunhada. Nessa sua trajetória, assim, quais foram as maiores dificuldades? Primeiro, vocês começaram pequeno, óbvio, né? Para esse crescimento chegar até aqui, quais foram as maiores dificuldades? Bom, dificuldades, como você disse, todo mundo tem, Sim. né? É lógico que uma das maiores que existe, de uma dificuldade de uma empresa começar, só é a parte financeira, que realmente Sim. é difícil. Sempre foi difícil, não é hoje. Não. Sempre foi. Continua sendo. E às vezes, no trabalho, o que eu digo sempre, se cada um respeitar o outro, né, eu acho que as coisas se facilitam. Então, eu acho que dificuldade se tem na parte financeira, e uma empresa que está iniciando sempre tem mais dificuldade, é dificuldade de crédito. Dinheiro é contadinho. Vende aqui para pagar lá, mas faz parte, né? Eu acho que isso aí, inclusive, dá mais ânimo para a gente tentar conquistar outras coisas. Porque eu acho que essa parte da dificuldade, que todo mundo passou, e você sabe disso, eu acho que isso faz com que as pessoas tenham perseverança no negócio, acreditar e tal. Aí você começou nessa empresa, muito bem. Como é que foi essa transição? Até quando seus irmãos ficaram na empresa, né? E quando você começou depois? E depois para a gente falar da entrada da família, Amilcar. A gente, naturalmente, começa numa empresa, principalmente familiar, sim, fazendo de tudo. Com o decorrer do tempo, a gente vai pegando acho que alguma parte que mais te atende, o que você gosta de fazer, ou que você está mais preparado para fazer, e vai indo. Quer dizer, eu particularmente, em 1974, a Tintas MC deu um pulo muito alto. E eu acabei indo para a parte comercial, sendo o diretor comercial, sim, da empresa, né? Nessa evolução, até quando foi a presença do seu irmão e da sua cunhada, né? E depois eu acho que ficou você sozinho nessa época, nesse momento, se não me falha a memória. Não, mais um irmão meu, mais um irmão. Né? Esse meu irmão, o Armando, ele começou com o Manuel também. Eu que vim depois, né? O que acontece? Essa minha cunhada, ela faleceu em 1977 e a MC estava em alto progresso já, né? Aí ficamos nós 3, eu já estava lá. E as coisas foram andando, né? Melhorando. O Manuel era uma pessoa que tinha uma visão muito aberta. Ele acreditava muito no que fazia. Ele era corajoso para fazer as coisas. Então a gente também vai aprendendo com isso, né? E nós ficamos. O Manuel infelizmente faleceu em 2004. Aí ficou eu e o Armando. E o Armando ficou até 2013, por aí. Aí eu acabei ficando sozinho com a sobrinhada, né?
E aí, vamos lá, a entrada dessa sobrinhada dos filhos. Como é que foi essa transição? Porque vocês tinham uma forma de trabalho, é uma coisa, eu diria assim, mais baseada no que a gente vê na experiência, mas na palavra, a gente faz, um confia no outro, o que a gente acertou aqui, continua, vamos fazendo. E depois veio uma geração que eu digo que foi para a universidade, está acostumado com uma série de técnicas, normas, procedimentos, e vocês com uma forma que deu certo, óbvio, senão não estaria aqui. Como é que foi essa transição? Vamos chamar da teoria para a prática. Então, dos sócios da sobrinhada que existia, assim, duas sobrinhas que eram sócias lá. Uma trabalhava, a outra não, a outra ficava só em casa, não trabalhava. Então, era uma confiança muito grande em mim, né? Eu neles, eles em mim, mas quem estava na frente do negócio era eu mesmo. Lógico, com uma boa equipe, né? Porque sozinho você não consegue fazer nada. Mas até que alguns anos atrás, uma delas quis vender a parte dela, e aí acabou ficando eu, a Patrícia e o marido da Patrícia. E graças a Deus foi crescendo até chegar em fusões, né? Aí você teve essa parte da fusão, você teve um filho seu que saiu da MC, montou uma distribuidora. Como é que foi essa saída? Como é que você enxergou isso, né? Que eu acho que a gente imagina sempre, queremos nossos filhos dos nossos lados, isso faz parte do negócio. Essa saída, porque depois dessa saída veio a fusão, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, e depois a sua passagem para a presidência do conselho. Mas vamos falar primeiro dessa passagem, que eu sei que eu falo o Renato, que um cara inteligente, foi uma distribuidora, teve outras ideias da franquia. Como é que você enxergou isso, né? E como é que foi isso daí para você? Ô Domingos, como você falou, na realidade a gente quer que alguém venha atrás da gente para dar continuidade nas coisas que a gente plantou, né? E o Renato, graças a Deus, ele foi muito observado por alguns fabricantes, achando uma possibilidade dele montar o negócio dele sozinho, ou com lojas, ou com uma distribuição e tal. E então enxergaram ele, viram que ele tinha potencial e começaram a trabalhar em cima dele, até mesmo sem eu saber. Passou um pouco do tempo, o negócio começou a dar fruto para se fazer isso, e vieram conversar comigo. A gente, de princípio, gostaria que ele desse continuidade a gente, mas a gente também tem que pensar que cada um tem que dar o seu voo sozinho. Os nossos sonhos não são os sonhos deles. Eu tenho certeza que eles também estavam contando comigo para ajudar em tudo que pudesse ser feito, né? E graças a Deus deu certo. Arrumou uma sociedade boa, sócios bons. A gente estava por trás também fazendo o que podia fazer. E eu, graças a Deus, a distribuidora deu muito certo. Eles também, com muito espírito de trabalho e se dedicando bastante e confiando um no outro muito, que é muito importante, o negócio deu muito fruto. E depois veio a parte da franquia. Como é que foi gerado isso? Eu sei que além do Renato, você tem a Flávia que trabalha lá com você também, mas depois a gente vai contar um pouquinho. Mas veio primeiro a parte da franquia. Como é que chegou nessa parte da franquia, que hoje é um sucesso, mas ela não veio do nada, nem de graça? No período todo, eu, além da Flávia trabalhando com a gente, na realidade a Flávia foi trabalhar na distribuidora. E aí eu também tenho uma outra filha, Cláudia, que também trabalhou com a gente, hoje não está mais conosco, faz outras coisas. Nesse período, alguns anos atrás, antes de se montar a franquia, o Renato volta para Tintas MC, porque a fusão foi feita antes da franquia, né? Então o que acontece? O Renato começou com umas ideias novas, começou a trabalhar em cima disso aí, de olhar o que podia ser feito, conversa com outro, e acabou saindo muito dele não, praticamente dele, esse negócio de fazer franquia. Uma coisa que está prosperando bastante, eu acho que é uma coisa que nós acreditávamos também, mas hoje a gente está olhando, dando muito mais valor do que no início. Porque principalmente quem não estava trabalhando no negócio, que, tipo eu diretamente, a gente vê as outras pessoas trabalhando e hoje a gente começa a se envolver mais e perguntar muito mais disso,
porque a gente percebe que é um caminho muito bom para seguir. Nessa estrutura toda, você montou uma estrutura e teve uma ideia com a fusão de chamar Grupo Aliar, né? Sim. Que são os sócios que eram da fusão e os seus sócios. Nessa estrutura, você organizou a empresa, né? Que nem você falou, você tem 2 filhos que trabalham lá, que é a Flávia, que é diretora de marketing, o Renato, que era diretor, nessa sua reestruturação virou CEO. Nós vamos falar um pouquinho dela, até para o pessoal conhecer a ideia que você teve dessa estrutura toda. Você fez uma reestruturação, desenvolveu um processo para que a empresa tenha um CEO, que o próprio conselho escolheu, e você, por livre e espontâneo, resolveu passar para a presidência do conselho para cuidar do crescimento, da estratégia. Eu pergunto, eu sei que é uma coisa difícil para todo mundo, inclusive para mim. Como é que é? Eu estou todo dia na loja, todo dia eu vou olhar o negócio, vou fazer não sei o quê. Isso faz parte de você e qualquer outro. Não vai mudar. Falar, eu não vou mais cuidar da operação, eu sou o dono um dos sócios da empresa e você presidente do conselho e vou ajudar na estruturação e fazer com que as pessoas cresçam dentro. Como é que foi isso na sua cabeça? Está sendo, porque fazem 24 dias que eu larguei isso, né? Bom, não precisa muito explicar muito. É difícil você imagina você ter 50 anos, 50 e poucos anos fazendo uma coisa e de repente largar. Como você falou que gosta. Que gosta, porque quando você faz coisa que não gosta, não vai. Por que a gente tem que se avaliar e ver se tem possibilidade de continuar? Graças a Deus eu poderia continuar mais. Mas, por outro lado, você também tem que enxergar que tem pessoas que podem fazer melhor. Gente mais jovem, mais descolada aí, eu acho que pode fazer melhor. A gente tem que ficar por trás aí para dar algum conselho mesmo, o que precisar e tal. Mas, fundamentalmente, eu não parei porque eu não quero mais trabalhar, coisa parecida. Não existe. Eu parei porque eu acho que alguém, esse pessoal que vai comandar, eles vão fazer o negócio crescer mais. Eu acho que a sua ideia foi perfeita. Você foi um gênio, mais uma vez, Não. ter essa ideia. Eu acho que você vai encurtar caminho para esses jovens que estão entrando, como a Flávia, Lucas, o Renato e todos os outros que estão vindo aí. Encurtar caminho, porque algumas falhas vocês já cometeram. Sim, você sabe dúvida, como é. Sem dúvida. E eu digo sempre que o cabelo branco e a barriga é a melhor história que tem para contar. Amilcar, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu te agradeço de coração. Você sabe que eu estava querendo trazer você faz tempo. Você é uma pessoa que tem um respeito no mercado muito grande, é uma sumidade. Mas eu queria que você desse, assim, naquela câmera ali, qual é, eu não diria conselho, mas a sua sugestão às pessoas que estão passando por uma fase de estruturação, de passagem dos filhos. O que você diria? Como aprendizado seu. Eu acho que o que eu diria é o que a gente sempre tenta passar para os filhos na vida normal, na vida cotidiana, né? Se você respeitar bastante o funcionário, o fornecedor e o cliente, não tem jeito de não dar certo. O segredo do sucesso. O segredo do sucesso, eu acho que é. E os sócios se respeitarem. Sem dúvida nenhuma. Você falou no começo. Então, eu acho, quem tem sócio, tem patrão, tem que dar satisfação. Se você faz as coisas certas, qual o problema de você dar satisfação? Nenhuma. Então, eu acho assim que a empresa tem que respeitar muito esses 3 pilares que eu disse, que eu acho que é o que dá mais sucesso nos negócios. Amilcar, eu quero te agradecer de coração. Vou te entregar um livro. Isso é presente para você, entendeu? Pra você guardar. E uma revista, vou acabar de lançar, para você também guardar. E quero realmente agradecer de coração pela sua presença, que eu sei que o seu tempo é corrido, ainda mais nesse processo que você está. Mais para frente pode ser um pouco mais tranquilo, mas agora ainda você está na correria. Mas eu te agradeço de coração, tá? Espero que lá para frente, depois daqui a um tempo, você volte para contar como é que foi esse crescimento da franquia, da distribuição e tudo mais, tá bom? Muito obrigado. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site e até a próxima.